Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Chegamos à nossa última aula do ano. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essas aulas, esse um ano aí de cursinho, né? Espero que vocês tenham absorvido bem os conteúdos, que não tenha ficado dúvidas. Bom, na nossa última aula, que foi antes da primeira fase, eu trouxe para vocês um resumo dos temas que mais caem dentro do vestibular da Unesp, certo? Hoje eu trouxe algumas questões e respostas da segunda fase, tá? Em relação aos temas, vocês podem se basear nos temas que eu trouxe na nossa última aula. Então, assim, a relação de temas que cai é muito parecida, ok? Bom, então vamos lá. A nossa aula hoje vai ser um pouco mais curta, eu presumo. Porque assim, não trouxe também muitas questões, mais umas dicas para vocês e aí para vocês poderem aproveitar, tá? Bom, galera, então a primeira questão que eu trouxe, ela fala do movimento sufragista que teve início no século XIX no Reino Unido. Então, ela traz duas imagens e aí cabe a nós também analisar essas imagens. Então, se vocês observarem bem, nas duas imagens, a gente vê mulheres, né? Então, é um protesto que está sendo feito por mulheres. Nessa segunda imagem, a gente vê uma mulher sendo presa. Então, você consegue observar isso como? Olhando, ó, ela aparentemente está de vestido, né? Um chapéu. Então, aqui a gente vê fisionomias femininas, tá? E aí, a pergunta: o que foi um movimento sufragista? Como tal movimento atuava? Relacione o movimento sufragista às mudanças provocadas pelo surgimento e expansão das fábricas. Bom, quando eu passei para vocês Revolução Industrial, eu trouxe uma característica da Revolução que foi o sufrágio universal, aquele que dava direito ao voto para, na época, os homens, tá? Bom, aqui a gente já vê um cenário diferente. Por quê? Porque a gente vê protestos de mulheres. Então, se você analisar aqui também nessa faixa, né, tá falando que é o sufrágio de mulheres. Então, o que foi o movimento sufragista? Aí, essa é uma pergunta que você pode responder. A reivindicação de direitos políticos. Aquele que eu posso votar e eu também posso ser votada, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Que aqui eu trouxe, então, um resuminho. Gente, tem um bichinho aqui. Um resuminho e aqui, em vermelho, uma opção de resposta. Uma dica que eu dou pra vocês, gente. Tentem ser o mais objetivos possível, tá? Tenta não ficar escrevendo respostas muito grandes, dando muitas voltas. Por quê? Vocês vão ter aí um número grande de questões para responder, para fazer todas dissertativas. Se você começa a enrolar, dar muitas voltas, fazer respostas muito grandes, uma que você vai cansar, você tem que escrever num rascunho, você tem que passar para a folha do gabarito. Você vai perder tempo, então às vezes em algumas questões, talvez você seja melhor em humanas, e aí quando você chega nas questões de exatas, você gastou muito tempo nas de humanas escrevendo, sobrou pouco tempo para você na de exatas. Então assim, gente, pode escrever respostas grandes? Claro, à vontade. Só que estou dando uma dica para que, se você conseguir ser objetivo, seja objetivo, vá direto ao ponto, tá? Então, ó, o movimento sufragista, como eu disse, ele objetivava a garantia de direitos políticos, não somente às mulheres, tá? Mas o sufrágio, ele é um movimento de garantia de direitos políticos, porém, como eu disse, aqui no caso,
é das mulheres. E aí, essas sufragistas, elas atuavam a partir de organizações. No Brasil, a gente teve a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, tá? E aí, por meio de protestos, manifestações públicas, que é o caso das imagens. E o surgimento e a expansão das fábricas, então, entrando já neste mundo fabril, essa expansão, essa revolução industrial, ali a gente já está no século XIX, então a gente já está nas últimas revoluções, né? Então, essa expansão das fábricas permite o quê? Que as mulheres, elas saem das zonas rurais, né? Não só as mulheres, as famílias. Então, a gente tem esse êxodo rural, e aí quando as mulheres vão para a cidade, elas conseguem adentrar o mundo do trabalho. Então, ela larga aquela questão de ser dona de casa, né? Então, é o serviço doméstico e tudo mais. E aí ela se adentra ao mundo do trabalho. Claro que o mundo do trabalho, ele era majoritariamente dominado ali, né, por homens, tinham muito mais homens do que mulheres. E aí essa alteração de as mulheres adentrarem o mundo do trabalho, ela vai permitir uma conscientização, então, do papel feminino na sociedade. E aí vai ser quando vai iniciar a atenção para as pautas de igualdade, pautas essas que a gente vê até hoje, essa questão de equiparação salarial, então, das mulheres que estão no mesmo cargo que os homens receberem a mesma quantia, não receber um salário inferior, que infelizmente acontece em muitos lugares, em muitas empresas, tá? E aí, pessoal, então, explicando o cenário, acho que deu para entender bem, uma opção, uma sugestão que eu daria de resposta. Então, aqui perguntou, o que foi o movimento sufragista? Como tal movimento atuava? Relacione o movimento às mudanças provocadas pelo surgimento e expansão das fábricas. Então, o movimento está relacionado à industrialização, porque a gente tem esse êxodo rural, então a gente tem as pessoas indo trabalhar na fábrica. A gente tem as mulheres sendo inseridas neste mercado de trabalho, e aí, a partir disso, vai começar, então, a exigência de condições e direitos iguais aos dos homens. Tá, o que é o movimento sufragista? Então, dentre os direitos buscados, estava o direito ao voto e o de ser votada, ou direitos políticos, tá? Até então restrito aos homens. Logo, era uma busca por ampliação da cidadania. Gente, vejam, eu consegui responder as 3 perguntas em poucas linhas. Então, eu não preciso escrever uma resposta, aqui também responde tudo. Só que eu não preciso escrever uma resposta tão extensa. Com uma resposta curta, objetiva, eu peguei os pontos principais que a pergunta me trouxe e respondi, tá? Então é isso. Aí, gente, quanto à ordem que vocês vão responder, por exemplo, aqui eu coloquei a última pergunta respondendo com o primeiro, né? Que o movimento está relacionado à industrialização. Isso não importa. O importante é você responder o que está perguntando, tá? Uma outra coisa, gente, não deixem nada em branco. Nossa, mas eu não tenho ideia do que é isso, eu não sei. Aí você pode dar uma enrolada. Pega lá, se trouxe um texto, dá uma resumida no texto, tenta fazer uma relação com a pergunta, sabe? Faça um jogo de cintura, mas não deixem em branco, certo? Bom, vamos para a próxima. Essa daqui é uma imagem que retrata, então, a época de ditadura, né, no Brasil. A gente tem uma primeira imagem, Brasil, ame-o ou deixe-o, Brasil, conte comigo, e ao lado a gente tem uma charge com o mesmo lema, ame-o ou deixe-o, tá? E aí a pergunta já nos traz
Gente, essa imagem aqui, ela é do final de 1979, tá? Essa daqui já tá escrito nosso século, 1960, 80, porque é as décadas, né, que a gente teve a ditadura aqui no Brasil. Bom, a imagem 1 deriva de uma campanha governamental e a imagem 2 é uma charge, ambas referentes ao Brasil dos anos 70. É correto dizer que cada uma delas trata o lema Brasil, ame-o ou deixe, de forma diferente? Justifique sua resposta associando as imagens ao regime político brasileiro do período. Bom, galera, para começar, você pode olhar e falar assim, nossa, sim, elas são imagens, elas não são imagens que tratam de forma diferente. As duas estão dizendo a mesma coisa. Ó, aqui tá falando ame ou deixe, aqui se ou você ama ou você vai embora. Mas não, gente, elas são retratadas de maneira diferente. Para começar, propaganda política e charge, uma sátira, tá? Uma propaganda. Então, vamos analisar. Temos uma propaganda, a gente tem aqui a figura de um bandeirante, tá? Por mais que na época era militares, blá blá blá, mas aqui é a figura de um bandeirante, então a gente tem a figura de uma autoridade, né? É uma coisa assim, séria. Enquanto a outra, não. A outra já é uma charge, já é uma sátira. É uma charge publicada em um jornal, entendeu? Então vamos lá para as opções de resposta. Bom, gente, essa daqui é... Então, assim, as imagens tratam o lema Brasil, ame ou deixe de forma diferente, tá? Primeiro, a imagem 1 vai defender a concepção e a adesão e comprometimento do regime militar brasileiro, tá? Então, o que a gente poderia responder? Tem que justificar. Então, na primeira imagem, é uma propaganda oficial do regime com a ideia de que todos devem contar com o governo, tá? Vejam, aqui também mostra, Brasil, conte comigo. Comigo quem? Com o governo, tá? E aí, gente, então, seria uma resposta assim. Olha, na imagem 1 é uma propaganda oficial do regime, onde está sendo proposto não, está sendo explícito que a população pode contar com o governo. E aí, então, quem não tivesse de acordo com o comprometimento com o país, não precisaria citar com o crescimento nacional, se bem que daria aí uma aumentada na resposta, uma incrementada, né? Mas não precisaria, tá? Então, quem não estiver de acordo com o governo deveria deixar o país. Essa é a imagem 1. Já a imagem 2 passa a concepção de uma exclusão das pessoas que estariam contrárias ao regime. Então, olha, a imagem 2 é uma charge, ela traz uma sátira que passa, então, a concepção, que passa a imagem, da exclusão das pessoas contrárias ao regime militar, ironizando a violência. Porque, gente, nós sabemos que ditadura militar foi um período de muita violência. E aqui nós temos uma violência também, tá? Então, como eu disse, é uma sátira, então não precisaria colocar que é uma crítica contra a falta de democracia, tananã, porque a gente já colocou que é uma sátira. Então, gente, vejam, consegui responder também de forma curta e simples. Então, sim, as imagens são retratadas de modo diferente. A imagem 1 é uma propaganda governamental, a imagem 2 é uma crítica. Ok? Vamos para outra.
A característica do sistema administrativo das capitanias era hereditária e os direitos concedidos a seus donatários configuravam um caráter descentralizador em relação ao conjunto da colônia. Enquanto ao governo geral, este era exercido mediante nomeação pelo rei e a autoridade do governador sobre a colônia tinha caráter centralizador, pois se sobrepunha ao poder local dos donatários. Caracterize os sistemas administrativos de capitanias hereditárias e de governo geral empregados na colonização brasileira. Indique duas diferenças entre esses sistemas. Gente, essa é uma pergunta que às vezes você olha e você fala, meu Deus, eu não sei o que é capitania, não sei o que é o governo geral. Mas o texto trouxe isso pra gente, certo? Então, resposta. Regime de capitanias tinha nomeação real. Isso tá no texto. Aqui, ó. Hereditário, os direitos concedidos configurava a descentralização da relação junto à colônia. Nomeação real e transmissão hereditária. Isso está no texto. Bem como era caracterizado por uma descentralização administrativa. Está no texto. Já o sistema do governo geral tinha nomeação real e a autoridade do governador era real e centralizada, e por isso se sobrepunha ao poder dos capitães donatários. Tá tudo no texto, gente. Então, trouxe as duas diferenças, uma o poder era descentralizador, a outra o poder era centralizador. As capitanias também tinha transmissão hereditária, ou seja, passava, né, ali de pai para filho e assim por diante, enquanto o governo geral tinha uma nomeação real e autoridade centralizada. E, como o texto traz, se sobrepunha ao poder local dos donatários. Certo? Então, pessoal, essa é uma pergunta que a gente conseguia responder só de olhar o texto. Então, é isso que eu falo pra vocês. Nossa, tá, me trouxe essa pergunta, eu não sei o que é capitania hereditária, eu não sei o que é governo geral. Lê o texto. O texto nos deu a resposta. Nossa, mas e se o texto não trazer a resposta, não for algo assim que eu vou conseguir identificar? Gente, tenta dar uma resumida no texto, faz uma síntese do texto e coloca na resposta. Tá ok? Vamos para mais uma. Então, aqui mais uma imagem. Analisa a imagem obtida no sítio arqueológico na Argélia, e datada de 5.500 a 2.000 anos de Cristo. Então, estamos falando de antiguidade, né? Bem, antiguidade pré-história, né? Bom, identifique o tipo de representação pictória que aparece na imagem e cite uma de suas características técnicas ou formais. B. Indique qual é a cena retratada e o que ela nos permite identificar sobre o grupo que a produziu. Gente, essa daqui também é uma questão super facinha. Qual é o tipo de representação pictória? É uma imagem de quê, gente? De arte rupestre, certo? Então, é uma forma de expressão artística, né, caracterizada então de períodos pré-históricos, que eram frequentemente realizadas em superfícies rochosas, grutas, cavernas, enfim. A maioria das artes rupestres, né, a gente encontra em superfícies rochosas. Então, gente, qual é o tipo de representação? Arte rupestre. Cite uma de suas características técnicas ou formais. Pedi uma só. Aqui eu trouxe mais informações, mas aí, gente, uma só. Então tá fácil. Bom, como característica técnica ou formal, a gente pode citar o quê? O uso de representação de cenas cotidianas. Então, humanos, caça, atividades agropastoril,
manifestações religiosas. É isso que eles gravavam, então, nessas pinturas. E também a gente pode mencionar o uso dos materiais. Então, como que eles faziam essa representação? Com carvão, com gordura de animal, com cal ou até mesmo sangue de animais. Então, pessoal, a resposta ali seria curta. A imagem é uma arte rupestre, então poderia citar, é uma expressão artística de característica dos períodos pré-históricos. Características, cite uma de suas características técnicas ou formais. Não precisa das duas. Então, para ser mais assim, e eles utilizavam como materiais para pintura, por exemplo, o sangue de animais. Pronto, resposta completa, respondeu tudo o que queria. Certo? Letra B. Indique qual é a cena retratada e o que ela nos permite identificar sobre o grupo que a produziu. Então, gente, analisa a imagem. A gente vê bastante gado, a gente vê um homenzinho aqui, né? Aqui é outro, enfim. Bastante gado. A cena retrata a atividade pastoril. Então, o manejo do gado, a gente pode associar isso à questão do desenvolvimento agrícola, do desenvolvimento da sedentarização. Então, não há questão mais os povos nômades que ficavam se locomovendo, porque aqui eles estão com uma criação, certo? Bom, a criação desses animais era fundamental para a alimentação, eram essenciais para a sobrevivência, certo? Então, assim, gente, também é algo fácil de responder. Qual é a atividade retratada? O manejo do gado. Estão ali cuidando da criação de gado. É fácil também de responder, certo? Tá. Outra perguntinha, gente. A Organização das Nações Unidas confirmou, por meio de projeções, que a Índia ultrapassou a China em tamanho de população no mês de abril de 2023. Com isso, a Índia se tornou o país mais populoso do planeta e tirou a preeminência chinesa que durava desde 1950, quando começou a contagem da ONU. A marca de se tornar o país mais populoso do mundo também coloca questões para o futuro indiano. A principal delas é se o país conseguirá repetir o sucesso econômico chinês nas últimas décadas, que, impulsionado por uma mão de obra abundante e barata, hoje, segundo analistas, coloca Pequim como uma superpotência em ascensão. Ainda assim, a Índia deve se beneficiar do que é chamado de bônus demográfico. Um textinho explicando que a Índia se tornou o país mais populoso, né? Ultrapassou a China, também está citando que será que a Índia vai ser tão desenvolvida quanto a China? Enfim. Letra A. Identifica os dois conceitos que tratam do crescimento de uma população. Letra B. Considerando o perfil demográfico indiano, explique o que é bônus demográfico e cite um desafio socioeconômico a ser administrado pela Índia diante dessa condição. Bom, gente, aqui você deveria saber o que é bônus demográfico. Isso vocês viram com a professora Natália, né, na aula de geografia. Essa é uma questão da área de geografia, né, mas eu quis trazer para vocês também, para a gente poder estar aqui ajudando, auxiliando vocês. Então, dois conceitos que tratam do crescimento de uma população. Então, a gente pode ter o conceito de populoso e de bônus demográfico, além de outros conceitos. Então, vocês não precisavam, porque aqui, ó, identifica os dois conceitos que tratam do crescimento de uma população. Populoso, bônus demográfico. Quais outros conceitos poderíamos citar? Alta taxa de natalidade, baixa taxa de mortalidade, transição demográfica, saldo migratório, que isso representa o ir e vir, né?
gente, a migração, o sistema de migração e tudo mais. Simples também. O texto nos trouxe o quê? Podemos citar o conceito de populoso, bônus demográfico, identificando. Aí você poderia completar com mortalidade infantil, alta taxa de natalidade, expectativa de vida mais alta, enfim. E a B, que daí vocês deveriam saber o que é bônus demográfico, tá? E uma resposta também tranquila. Então, o que é um bônus demográfico? É um país que tem um número maior de pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, pessoas que estão trabalhando. Então, exclui a população de idosos e crianças, que é a população que não está mais ali trabalhando, certo? Então, o bônus demográfico é isso. Quando o país tem o maior número de pessoas em idade economicamente ativa. Quando o país tem um número maior de pessoas trabalhando, maior número de mão de obra, enfim. E aí ele perguntava se tinha um desafio socioeconômico a ser administrado pela Índia. Bom, entre os desafios temos a garantia de emprego para a população, porque se a gente tem uma população muito grande, mão de obra para trabalhar, a gente precisa de muito emprego. Senão a gente vai ter aí uma alta taxa de desemprego, certo? E se a gente tem uma alta taxa de desemprego, o país vai ficando, assim, ruim. As pessoas vão passando necessidades e tudo mais. Bom, precisa também que todos tenham acesso à educação, acesso a saneamento básico, acesso a condições básicas de saúde, né? E é isso, gente. Precisa ter essas características para que o país consiga se desenvolver, né? A China, ela é um país que investe muito em educação, né? Enfim. Também facinho de responder. E aqui, gente, a nossa última perguntinha, tá? É uma pergunta já que abrange questão mais de preconceito racial, tá? Texto 1. Erigiu-se no Brasil o conceito da democracia racial. Tal expressão, supostamente, refletiria determinada relação concreta na dinâmica da sociedade brasileira, que pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades de existência sem nenhuma interferência. Nesse jogo de paridade social das respectivas origens raciais ou étnicas. Texto 2. É evidente que os brancos não promovem reuniões secretas às 5 da manhã para definir como vão manter seus privilégios e excluir os negros. Mas é como se assim fosse. As formas de exclusão e de manutenção de privilégios nos mais diferentes tipos de instituições são similares e sistematicamente negadas ou silenciadas. Esse pacto de branquitude possui um componente narcísico de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal, tá? Então, como se o preto ameaçasse o branco. Esse sentimento de ameaça e medo está na essência do preconceito. Então, gente, aqui estamos falando de um preconceito, de uma estrutura de preconceito, né? É o preconceito estrutural, como nós chamamos, como eu expliquei para vocês lá no comecinho do ano, nas nossas aulas sobre escravidão. Bom, e ele traz duas perguntas. E aqui eu já trouxe a pergunta com uma opção aí como poderíamos responder. Explique em que consiste a expressão democracia racial apresentada no texto 1 e em que consiste o conceito de pacto de branquitude no texto 2. Então, gente, a democracia racial, ela é um estado em que membros de diferentes grupos étnicos, então aqui no caso o branco e o preto, têm acesso aos mesmos recursos e oportunidades. A gente sabe que, infelizmente, até os dias de hoje, existe muito preconceito, muito racismo, de as pessoas acharem que a cor da pele define uma pessoa ser melhor que a outra. Quando a gente está falando de democracia racial, a gente está querendo falar
a gente está falando, a gente está expondo que isso, gente, não tem cabimento. Todos somos iguais. Todos merecemos as mesmas oportunidades, merecemos os mesmos recursos, porque não é a cor da nossa pele que vai definir o que a gente merece ou não, certo? Então, a democracia racial é isso, é garantir que todos tenhamos os mesmos direitos, tá? Já pacto de branquitude é uma forma de dizer que os brancos são superiores, tá? Então, aqui no Brasil, nós tivemos aí, durante o Brasil escravista, tivemos, depois que a escravidão foi abolida também, o conceito de embranquecimento racial. Então, é quando ali, primeiros anos de república, o governo ele vai fazer, não só nos primeiros anos de república, mas também no governo imperial e tudo mais, ele vai fazer propagandas do Brasil para cativar estrangeiros europeus a vir para o Brasil, para que tenha esse embranquecimento racial, que acabe a miscigenação, tipo, de indígenas, de negros. Então, assim, quando fala de pacto de branquitude, está dizendo isso, que o branco é superior ao negro. Gente, pelo amor de Deus, se algum de vocês acharem isso, vamos aí rever nossos conceitos, tá? Então é isso, democracia racial é uma expressão que descreve essa relação de que tem que haver igualdade, independente da sua etnia, enquanto pacto de branquitude, ele já é uma expressão que vai dizer o que os brancos utilizavam, né, para colocar que eles eram superior às outras etnias. Tá. Como a filosofia concebe tradicionalmente a noção de mito? Com base nos textos 1 e 2, define o conceito de mito e democracia racial. Bom, então, tradicionalmente, o mito, eu acho que vocês devem ter visto isso com a professora Cíntia, né? Ele é considerado uma espécie de saber mágico. Então, assim, um conto, uma fantasia, um mito, né, gente? Algo que não é real, tá? E aí, normalmente é utilizado do mito para explicações sobre o mundo. Então, descreve a origem das coisas. Então, por exemplo, os mitos gregos. Então, os deuses criaram tal coisa. Olha, ele virou Deus por causa disso, disso e disso. Tá? E o mito da democracia racial no Brasil é quando dizem que pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades. Então, gente, essa também estava fácil. O que é mito? Aquilo que não é de verdade, aquilo que é fantasia. Se já dizemos que a democracia racial é um estado onde todas as pessoas têm os mesmos direitos, quando a gente coloca um mito na frente dessa expressão, a gente está dizendo o quê? Que essa expressão não é verdade. Que, analisando ali o contexto dos textos que estamos falando de pretos e brancos, que não tem essa igualdade entre as duas etnias, tá? Então, é como se no Brasil não houvesse racismo, tá? Então é isso, gente. Ele tenta, esse mito da democracia racial tenta mascarar as injustiças, o preconceito. É bem aquela questão, né, de às vezes uma pessoa ela é preconceituosa e ela fala que ela não é preconceituosa, ou que sempre o preto está se fazendo de vítima, né? É toda essa questão.
Então, é a questão do racismo estrutural, é a questão das pessoas acharem que por conta da cor da pele são melhores que outras. E a democracia racial, infelizmente, ela é apenas uma expressão. E aí, como o próprio texto, a resposta já nos diz, o mito é que as pessoas acreditam que isso não existe, né? A maioria das pessoas. Que sim, que os brancos e os pretos têm as mesmas oportunidades e tudo mais. Certo, gente? Bom, foi isso que eu trouxe para a aula de hoje. Então, eu acho que deu para vocês terem uma ideia de como responder, de procurar as respostas nas imagens, nos textos, tá? Eu espero que todos vocês tenham aí uma boa sorte na segunda fase, nos vestibulares que estão vindo aí também, que vocês vão prestar. Espero que vocês realizem aí o sonho de entrar na faculdade que desejam, de cursar o curso que desejam. Agradeço de coração pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente, né, durante esse ano. Eu sei que muitos acabaram dispersando aí, saindo, mas aos que ficaram, agradeço muito, pessoal. Ano que vem não estarei mais dando aula no cursinho, é o meu último ano como professora, mas espero que os próximos professores que virão sejam também ótimos professores que vão ajudar vocês aí nessa jornada, mas espero que vocês não estejam aqui no cursinho ano que vem, porque vocês estejam aí já dentro da faculdade. Então, pessoal, muito obrigada, desejo muito boa sorte para vocês, tá? Tenham aí um ótimo final de ano, boas festas e nos vemos por aí, tá? Beijinho, gente. Tchau, tchau.